Olá, galerinha do 7º ano. Estamos aqui para mais uma correção de exercícios, tá? Dessa vez nós vamos fazer os exercícios das páginas 91 e 92 sobre expressões numéricas, certo? Então nós estamos finalizando esse módulo com uma variedade de exercícios envolvendo todas as propriedades que nós aprendemos. Então vamos lá. O nosso primeiro exercício, ele fala o seguinte: sabendo que A igual a menos 2, B igual a 20, C igual a menos 5, calcule. Então, vamos calcular o item A. O que ele fala no item A? Eu quero saber quanto que é A mais B mais C. Então, na verdade, quem que é meu A aqui? Menos 2. Quando é mais, não altera o sinal do número que está na frente, tá? Mas se vocês quiserem colocar igualzinho tá aqui no exercício, quem que é a letra B? Mais 20. Como tem dois sinais perto, coloca parênteses, mais o C. Quem que é o meu C? Menos 5. De novo, parênteses. Toda vez que tem dois sinais perto, o que a gente faz mesmo? A regrinha de sinais, tá? Não pode esquecer disso. Então, aqui só tem o menos 2, então só vou copiar. Aqui, sinais iguais mais. E sinais diferentes, menos. Aqui você tem duas opções. Ou você já faz toda essa conta junta, eu devo 2 e pago 20, sobra tanto, tiro 5. Ou você pega o positivo e tira os negativos. Como assim? O que eu tenho de positivo? O 20. E eu vou tirar os negativos. O que eu tenho de negativo? Eu devo 2 e eu devo 5. Então, quanto que eu estou devendo no total? Devendo 7. Quanto que é 20 menos 7? 13. Então, este é o meu resultado, tá? Como assim que eu falei que vocês poderiam fazer direto? Poderia fazer assim. Eu tiro 2 e pago 20, sobra 18. Eu tenho 18 e tiro 5, sobra 13. Dá para fazer assim também. Bom, o item B. A menos B menos C. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho meu A, agora eu vou tirar o B. Quem que é o B? Mais 20. Então, entre parênteses, porque tem dois sinais perto. E aí, menos o C. Quem que é o C? Menos 5. De novo, toda vez que tem dois sinais perto, o que a gente faz? Regrinha de sinais. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Então, este menos 2 eu vou copiar do jeitinho que ele está aqui. Aqui, sinais diferentes menos, sinais iguais mais. Se vocês quiserem fazer daquele primeiro jeito que eu fiz, o que eu tenho de positivo aqui? Só o 5. E aí eu vou tirar os negativos. O que eu tenho de negativo? Eu tenho um 2 e um 20. Eu devo 2 e eu devo 20, eu devo no total 22. Quanto que dá esse resultado? Eu tenho 5, só que eu estou devendo 22. Meu dinheiro vai dar? Não vai dar. Quanto que vai faltar? 17. Agora nós vamos aqui para o item C. B dividido por A vezes C. Então, vamos fazer o seguinte. B... precisa colocar esse mais aqui na frente do 20? Não tem necessidade, tá? Dividido por A. Olha o que acontece. Não tinha um parênteses aqui, mas eu precisei usar um parênteses aqui por causa do sinal de menos do 2. Então, eu vou colocar um colchetes aqui, tá? Vezes o C. Quem que é o meu C? Menos 5. Vou colocar outro parênteses porque a gente está usando o número negativo. Bom, vamos resolver o que está em parênteses primeiro, né, ou no colchete. Lembrando que na divisão e na multiplicação eu também faço regra de sinais. Então, no caso aqui, eu tenho sinais diferentes, menos 20 dividido por 2, 10, certo? Este resultado eu preciso multiplicar por este menos 5. Então, de novo, como é multiplicação, regrinha de sinais. Sinais iguais mais 10 vezes 5, 50. Se quiser colocar o sinal de mais na frente de 50, pode, senão não tem necessidade. Agora, o último exercício do 1. A vezes B vezes C. Então, olha,
A vezes... Ah, eu quero colocar o sinal de mais na frente do 20. Vocês que escolhem. O menos tem que colocar, não tem opção. Agora o mais vocês que escolhem. Vezes o C. Gente, lembra que eu expliquei para vocês, quando eu tenho mais de dois números, como que eu vejo se esse resultado dá positivo ou negativo? Você conta quantos sinais de menos vocês têm. Quantos sinais de menos aqui nós temos no total? 1, 2. 2 não é par? Ou seja, como eu tenho uma quantidade par de sinais de menos, o resultado é positivo, tá? Se quiser colocar o sinal de mais aqui, senão não precisa. Então, eu sei que o meu resultado é negativo. Aí, o que eu posso fazer? Olha só, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 20, 200. Lembra que nós vimos a propriedade, que não importa a ordem que eu multiplico? Se vocês quiserem fazer 2 vezes 20, 40. 40 vezes 5, 200. Vai dar a mesma coisa, certo? Agora nós vamos aqui para o exercício 2. Acompanha aí comigo na apostila, certo? O enunciado. O exercício 2, ele fala o seguinte: João tinha 5 cédulas de R$ 100 e 4 de R$ 20. Ele gastou o dobro de 80. Qual é a expressão que representa o dinheiro que João ainda tem? Ele quer saber apenas a expressão. Ele não quer que vocês resolvam. Então, vamos fazer aqui comigo. João tinha 5 cédulas de R$ 100, ou seja, ele tinha 5 notas de R$ 100, certo? Mas, ou seja, porque ele também tinha 4 cédulas de R$ 20, então ele também tinha 4 notas de R$ 20. Aqui eu vou colocar entre parênteses, por quê? Porque aqui é o dinheiro que o João tem. Aí o que aconteceu? Tudo que ele gasta é negativo, eu vou tirar. O que João gastou? O dobro de 80. Como que eu acho o dobro de alguma coisa? Não é vezes 2? Então, ele gastou o dobro de 80. Então, vou colocar um parênteses aqui, por quê? Isso aqui era o que o João tinha, 5 notas de R$ 100 e 4 notas de 20, e ele gastou o dobro de R$ 80. Se vocês olharem aí na alternativa de vocês, é exatamente a alternativa C, certo? Não precisa nem resolver, ele só quer a expressão. Agora, olha que legal o exercício 3. O valor de y no esquema abaixo é... Então, nós temos que ir resolvendo aqui por partes, certo? Olha só. O que ele fala aqui no começo do meu esquema? Eu tenho que achar a raiz de 144 e quanto que é 3 elevado a 4 para fazer qual operação? Multiplicar. Então, vamos aqui, ó. Quanto que é a raiz de 144? É 12, porque 12 vezes 12 é 144. Quanto que é 3 elevado a 4? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 81. O que ele pediu para a gente fazer? Multiplicar. Então, nós vamos fazer 12 vezes 81. Fazendo essa continha, 12 vezes 81, 12 vezes 81, o resultado dá 972, que é o valor de x aqui que ele me fala. Então, o valor de x é 972. Aí, o que ele fala? Para dividir, ó, esse 972 por 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, vocês vão ter que fazer o quê? 972 dividido por 4, que dá 243, que é, na verdade, o valor do meu y, certo? O valor do y que ele quer, 243. Só seguir o esqueminha aí das flechas. Vamos para o exercício 4. O exercício 4, pessoal, ele fala o seguinte: o número R representa o valor dessa expressão aqui. Ou seja, quem que é o R? É 1 menos a raiz cúbica de 125. Quem é o R? É só eu resolver essa expressão. Olha só. Esse sinal tá fora da raiz, não tá? Todo sinal que tá fora da raiz, eu carrego. Quanto que é a raiz cúbica de 125? Que número vezes ele que dá 125? O 5. Agora é só resolver isso. Eu tenho 1 e devo 5, eu fico devendo 4. Esse é o valor do meu R, então. Eu
nosso último exercício, o exercício 5, ele pede para calcular as expressões numéricas, né? Expressões numéricas, tem gente que ama, tem gente que odeia. Nós temos que seguir qual ordem? Lembrando, multiplicação e divisão primeiro e parênteses, colchetes, depois chaves, tá? Então, vamos resolver essa expressão aqui. Se vocês analisarem, olha, aqui eu tenho uma divisão, aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho uma divisão. Então, eu vou resolver todas as multiplicações e divisões primeiro, fazendo regrinha de sinais. Sinais iguais, mais 60 dividido por 15, 4 positivo. Aqui, sinais diferentes, menos 3 vezes 6, 18. Sinais iguais, mais 21 dividido por 3, 7. Ou vocês podem fazer tudo de uma vez ou daquele outro jeito que eu expliquei. O que eu tenho de positivo aqui? Eu tenho 4 e tenho 7. Quanto que é 4 mais 7? Eu tenho 11 positivo. E o que eu tenho de negativo? Só o 18. Então, eu tenho 11 e eu devo 18. Quanto que eu vou ficar devendo? 7. Certo? Essa é bem simples, né? Vamos para o item B. Agora já aparece potência. Olha só. Vamos ver o que eu resolvo primeiro. Gente, lembrando que quando tem potência, a gente sempre resolve essas potências primeiro, tá? Essa potência e essa potência. Ela vem antes de qualquer coisa, até porque facilita os seus cálculos aí para fazer depois as outras operações. Aqui, gente, jamais eu posso somar esse 13 com esse 2. Por quê? Porque esse 2 está multiplicando, tá? Então, eu vou copiar minha continha do jeitinho que tá aqui. A única coisa que eu vou fazer vai ser resolver as potências. 3 ao quadrado, 9, né? Porque é 3 vezes 3. E o restante eu vou copiar. 5 elevado a 1, 5 menos 2 elevado a 2, 4. Lembrando que esse sinal de menos não tá dentro do parênteses, então você copia. Ó, vou copiar a expressão igualzinha, só resolvi as potências, certo? Agora, o que eu vou fazer? Primeiro, opa, esqueci de um parênteses aqui. Isso, esqueci de outro parênteses aqui. Isso, tô vendo que tá faltando alguma coisa. Então, pela ordem, o que eu faço primeiro? Parênteses. Então, eu vou resolver este parênteses e este parênteses aqui primeiro. E o restante, eu vou copiar do jeitinho que está, certo? Então, vou copiar aqui 13 mais 2, o colchetes. Quanto que é 9 menos 2? 7. Ah lá, eliminei esse parênteses. Mais, vamos resolver esse outro parênteses agora. 5 menos 4, 1. Pronto, eliminei o outro parênteses. O que eu tenho que fazer agora pela ordem? O colchete, certo? Então, vamos copiar o restante igualzinho. Lembrando que aqui é uma multiplicação. Quanto que é 7 mais 1? 8. Ah lá, eliminei o colchete. Agora, pela ordem das operações, o que eu faço primeiro? A multiplicação. E o restante eu vou continuar copiando. Olha, 2 vezes 8, 16. Como tá tudo positivo e 16 positivo. Bom, podemos fazer aquele esquema que eu falei para vocês, certo? O que eu tenho de positivo? O 13 e o 16. Quanto que é 13 mais 16? 29. O que eu tenho de negativo? O 10. 29 menos 10, 19. E a nossa última expressão numérica, olha, se vocês perceberem aqui, já aparece potência, multiplicação, divisão, parênteses, colchetes e chaves. Então, olhando essa expressão, o que é a primeira coisa que eu tenho que resolver? Potência. Todas as potências que eu tenho, eu já vou resolver, certo? Bom, então o restante eu vou copiar igualzinho. Menos 100 dividido por 2. Se quiser resolver esse menos 100 dividido por 2, até pode, porque ele tá sozinho aqui, tá? Bom, número negativo elevado a expoente ímpar, negativo. 3 elevado a 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27.
mais número negativo elevado a expoente par positivo, 4 ao quadrado, 16. Bom, já resolvi as potências. Bom, parênteses, o único parênteses que eu tenho era aqui nos números negativos. Então, o que eu vou resolver? Este colchetes e este colchetes, certo? Então, vamos lá. Lembrando que multiplicação e divisão faz regra de sinais. Sinais diferentes, menos 100 dividido por 2, 50, certo? Continua as chaves aqui, porque o colchetes eu resolvi. Vezes esse 5, mais... Gente, eu devo 27 e eu pago 16. Quanto que eu vou ficar devendo? 11. Então, eu vou colocar um parênteses aqui, olha, porque ficaram 2 sinais perto, certo? E vou copiar esse vezes 6 e continuar com as minhas chaves. Agora, o que eu tenho? Eu tenho uma multiplicação aqui e eu tenho uma multiplicação aqui. Então, nós vamos resolvê-los. Ah, professora, precisaria ter colocado parênteses aqui? Aqui você quem escolhe. Como não tem um sinal antes, você coloca apenas se você quiser, tá? Olha só, sinais diferentes, menos 50 vezes 5, 250. Opa, esqueci das chaves. E aqui, gente, olha só. O que eu faço aqui primeiro? Essa regra de sinais ou a multiplicação? Primeiro, nós vamos fazer a multiplicação, certo? Olha aqui, sinais diferentes, menos 11 vezes 6, 66. Então, ainda tem 2 sinais perto, ainda eu vou colocar o parênteses. Agora, eu vou eliminar esse parênteses aí. Olha só, sinais diferentes, menos. Pronto. Agora é só resolver essa continha aí, que está entre chaves. Eu devo 250 e eu devo 66. Quanto que eu devo no total? 316, certo? E a gente encerra aqui o nosso módulo de operações com números inteiros.